A paz do Senhor Jesus. O assunto hoje é casamento. Certas pessoas falam assim que casou, não pode separar mais, a não ser em caso de adultério, né? Ou morte do cônjuge. Mas será que é assim mesmo? Eu conheci uma irmã que ela casou, o marido dela era crente, eles casaram sob a bênção de Deus. No começo ia tudo bem, mas o cara, ele não era muito chegado em trabalhar. E ela era esforçada, ela queria melhorar de vida. E aí ela começou a orar para a libertação dele. Ela falou com ele, ameaçou ele de separar, tudo. Ela fez tudo para salvar o casamento dela. Mas ele não mudava de jeito nenhum. Ela abriu um negócio, ele trabalhava com ela, mas só ela que trabalhava. Ele não fazia nada, né? E aí chegou num ponto que ela estava sustentando o lar dela. E isso é antibíblico, porque a Bíblia diz que o homem deve ser o cabeça, o homem deve ser o sacerdote da casa, ele tem que ser o provedor da casa. A mulher pode trabalhar para ajudar no sustento, deve, se puder, né? Se for vontade de Deus. Porém, o responsável pela provisão de alimentos dentro de casa tem que ser o esposo. Deus criou assim, a natureza é assim, não pode mudar, né? E ela tinha filhos, e você sabe que os filhos se espelham no pai. O pai tem que ser um bom exemplo para os filhos, porque senão o filho vai ser igual ao pai. Então ela ficou numa situação assim difícil, né? E aí ela falava de separar e os outros não, porque Deus vai salvar, Deus vai libertar, tal. Deus vai falar com ele, aguenta firme e tal, mas não tinha mais condições. Aí ela foi falar com o pastor, pedir orientação para o pastor falou: olha, você já fez de tudo para salvar esse casamento, não tem jeito. Então, ora a Deus e, se for preciso, separa, né? E foi o que ela fez. E hoje ela é casada, o marido dela tem a mesma profissão dela, os dois vivem muito felizes, né? Ele é um pai para os filhos dela. Então, eu acho assim, se você tiver numa situação difícil, que você já orou tudo, que você já pediu a direção de Deus e não tem mais jeito, pode separar sim. No caso da mulher também ser agredida fisicamente, por que que ela vai ficar aguentando pancada em cima dela? Só para salvar um casamento que já está falido, né? Ela tem que orar a Deus, porque às vezes é propósito de Deus libertar o marido, mas ela não precisa ficar aguentando. Ora a Deus, se Deus permitir, separa, porque às vezes ela fez uma escolha errada e ainda é tempo de consertar, né? Deus não quer que ninguém se separe, mas às vezes é preciso, não tem jeito, porque a pessoa tem um livre-arbítrio. A pessoa pode querer mudar ou não querer, né? Então, peça muita orientação de Deus e não fique assim se anulando, se sendo desprezada, humilhada. Você não precisa disso. Deus te ama. Deus quer ver você feliz. Antes de fazer qualquer coisa, peça a direção de Deus. E se Ele permitir, separe, vai viver sua vida e seja feliz. Que Deus te abençoe.